continuidade, como eu falei, a doutora Miriam, infelizmente, não pôde comparecer. Eu vou chamar a enfermeira Carolina Colli Platica, que é minha chefe lá no Instituto Rim do Paraná. E ela é pós-graduada em terapia intensiva e em nefrologia e tem também estudos em gestão hospitalar. Vai contar alguma coisa para nós? Não é essa. Não, não é essa. Vai contar alguma coisa para nós sobre desafios na segurança do paciente em diálise crônica e aguda. Boa tarde a todos. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando para todos vocês. Então, vou falar um pouco sobre segurança do paciente em diálise crônica e diálise aguda, né? Hoje eu atuo como gerente de atendimento do Grupo Instituto do Rim do Paraná, que é formado por 4 clínicas de diálise de pacientes crônicos e um serviço de diálise aguda, que atende hoje 23 hospitais em Curitiba e região metropolitana. Mas, afinal, o que é segurança do paciente, né? Que hoje todo mundo fala que está na moda, né? A segurança do paciente, mas o que realmente as pessoas entendem por segurança do paciente? Segundo a OMS, é reduzir a um nível aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde, né? Mas isso ele vai, né, muito além disso, né? Não vejo que é só reduzir o dano, é a gente não deixar o dano acontecer, né? E quais são os desafios que a gente tem hoje, né? Não só nas nossas clínicas, em todos os serviços de diálise hoje, do paciente renal crônico, né? Eu trouxe alguns tópicos aqui que eu acho... né, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando sobre segurança do paciente, porque tem muito assunto, mas eu elenquei aqui alguns tópicos que eu acho que são bem importantes. O primeiro deles é o engajamento da direção, né? Por quê? Porque a direção hoje ela precisa estar engajada, estar ciente de todos os protocolos que existem, ela precisa participar da implementação desses protocolos, né? Por quê? Para ela falar a mesma língua com todas as equipes, né? Para que ela nos auxilie na cobrança da realização desses protocolos, né? E, muitas vezes, a gente precisa de recursos financeiros para que esses protocolos aconteçam. A maioria deles não, mas a gente precisa, algumas vezes, que a direção disponha desses recursos financeiros para a gente conseguir. Às vezes, precisa trocar um equipamento, às vezes, precisa fazer um banner, às vezes, precisa fazer panfletos. Então, tudo isso, né, demanda de recurso financeiro, que, se a direção não tiver esse entendimento da importância de tudo isso, provavelmente ela vai barrar, né? Vai dizer, não, mas vai gastar dinheiro com panfleto, né? Não precisa trocar essa balança hoje, ela dá para usar ainda, né? Então, precisa estar todo mundo muito sintonizado para que isso aconteça. O segundo ponto que eu acho muito importante é a capacitação adequada das equipes. Por quê? Todas as equipes elas precisam falar a mesma língua, né? Hoje, né, todos os estabelecimentos de saúde eles trabalham com turnos, né, com diversas equipes, diversos enfermeiros. Então, assim, não pode o primeiro turno, por exemplo, fazer de uma forma e o segundo turno fazer diferente, né? Todos os 3 turnos da clínica de hemodiálise precisam seguir o protocolo da mesma forma. Então, a partir do momento que você tem uma capacitação centralizada, que você consegue dar exatamente o mesmo treinamento, né? Hoje é o que eu digo para as minhas enfermeiras lá, quando vocês vão fazer o treinamento, a mesma pessoa deu treinamento para todos os turnos, né? Pega o sábado, que vocês fazem plantão o dia inteiro, né? E dá o treinamento, aquela mesma pessoa dá o treinamento para as 3 equipes, né? Porque a gente sabe que hoje existe uma diferença no que eu falo e no que você entende, né? Então, às vezes, eu tive uma compreensão e passo a informação de uma maneira, né? A outra colega vai passar de outra, às vezes. Aí fica aquele, não, mas ela falou aquilo, mas o outro falou isso, né? Não acontece isso com vocês também?
Então, assim, a gente precisa, né, desenvolver as capacitações assim, de forma geral e bem específica para todos os turnos da mesma forma. Uma coisa que a gente vê muito é a aceitação dessas equipes na implementação dos protocolos e a assimilação, né, mesmo do que realmente é a parte deles nesses protocolos, nessa segurança do paciente, né? Porque hoje a gente vê que as equipes, assim, quando você chega com um protocolo novo, quando você quer implementar alguma coisa, nossa, mas mais um formulário para eu preencher? Agora eu vou ter que fazer isso também? Né? Então, assim, eles precisam saber qual o papel deles dentro daquilo, que eles são fundamentais para que o processo aconteça de forma adequada, né? E quando eu falo das equipes, eu não me refiro só às equipes de enfermagem, por exemplo, né? É a equipe multi, né? Nutricionista, psicólogo, assistente social, o médico, a recepcionista, o pessoal da higiene. Por quê? O pessoal da higiene precisa saber que a hora que eles estão limpando o piso, eles precisam colocar a plaquinha de piso molhado, porque senão vai passar um paciente ali que tem um risco elevado de queda e pode cair. A recepcionista precisa saber a importância dela fazer o crachá de identificação na hora que o paciente chega, na primeira diálise, para ele já estar identificado, né? O médico precisa saber que a hora que ele pede uma medicação, ele precisa prescrever essa medicação, não falar, não só ser de boca, né? Porque como que eu vou cobrar da minha equipe de enfermagem que eles façam a prescrição segura, a aplicação segura de medicação, se ele não tem uma prescrição em mãos para fazer isso, né? Então, todas as equipes precisam saber que cada um tem o seu papel dentro dos protocolos de segurança. Aceitação e assimilação por parte dos pacientes, né? Não basta a gente educar as nossas equipes, a gente precisa educar os pacientes, né? Eles precisam entender que eles fazem parte do tratamento deles. Muita evolução do tratamento deles vai ser parte do que eles têm que fazer. Vamos por assim, a gente tem em algumas das unidades assim uma resistência muito grande, por exemplo, do paciente que quer se pesar sozinho, né? O técnico tira o paciente da máquina, é o tempo dele ir no reuso e levar a bandeja, quando ele volta, o paciente está na balança, né? Não sei se com vocês acontece isso também, né? Então, eles precisam ser inseridos nesse protocolo para saber que é para a segurança deles, né? E que, se, por um acaso, ele cair na clínica, se machucar, nós também vamos responder por que a gente não estava seguindo aquele protocolo que é obrigatório, né? Por que a gente deixou ele se pesar sozinho? Né? Então, eles precisam dessa educação, eles precisam saber que, para baixar o fósforo, eles precisam fazer o uso da medicação, né? A gente precisa educar eles para que eles tenham a consciência que eles são parte do tratamento deles. Que, se eles não fizerem a parte deles, não vai existir uma melhora, vamos dizer assim, tão significativa. Só um pouquinho. Outro desafio aí, que já foi bastante comentado, né, sobre as questões do SUS, por exemplo, é a baixa resolutividade hoje do SUS e de alguns convênios com pacientes que precisam de intervenções vasculares. Né, hoje as clínicas conseguem fazer os acessos, um implante de catéter, uma fístula, um implante de Tencoff, mas a gente tem muito paciente que precisa hoje de outras intervenções vasculares, por exemplo, uma flebografia, um paciente que precisa de uma angioplastia, precisa colocar stent, que tem estenose central. Eu vejo que isso impacta diretamente na segurança dele, porque, a partir do momento que ele tem uma estenose central, esse paciente ele vai ter uma falência de acesso, né? Então, ele vai ter múltiplos acessos, múltiplas trocas de catéter, várias fístulas que não funcionam, né? E acaba impactando diretamente no tratamento dele. Mas a gente sabe que isso ainda é uma conversa
né, que precisa ser muito ampliada, muito debatida, para que o SUS consiga proporcionar isso de uma forma mais adequada. Outra questão que eu penso que impacta diretamente na segurança do paciente é a dispensação de medicamentos pela farmácia central. O que acontece? Hoje, né, o governo ele tem toda uma estrutura, ele tem lá farmacêuticos, toda uma equipe completa, né? Hoje, as clínicas de diálise, 90% delas não têm farmacêutico, né? O governo já tem toda essa equipe montada. Eles precisam pegar todos os laudos de LME, separar por paciente, separar a medicação, né? Ler todos os laudos, separar todos. Mas o que eles fazem no final? Colocam tudo dentro de uma caixa e mandam para a gente. Então, quando essa medicação chega na clínica, são as enfermeiras que têm que pegar novamente todas as prescrições, separar paciente, por lote, né? Então, aí pode existir também uma falha que pode impactar direto na segurança do paciente. E, assim, a gente já levou até isso, né, para a Secretaria de Saúde, para ver se existe uma forma de fazer esse processo de forma diferente, né? Porque, assim, ele já tem toda uma organização lá, por que já não mandar, não facilitar para as clínicas de diálise, né? Que eu acho que valeria bastante, eu acho que vocês também devem, não sei se, né, com vocês lá em São Paulo também funciona dessa forma, não sei se tem algum protocolo diferente. Lá tem farmacêutico, na diálise, tem farmacêutico, tem psicólogo, tem adulto, enfermeiro, que faz fisioterapia, e na questão de segurança do paciente é fundamental. Toda a equipe está Na questão de segurança do paciente fundamental, toda a equipe está envolvida, risco de queda que você falou, qualquer um é responsável, o paciente, é o que o hospital fala, a instituição. Está molhado ali? Foi alguém da hospedagem? Tá, mas o que você fez para resolver para o paciente não cair? Paciente que se pesa sozinho, qualquer outro profissional, minha copeira, que viu ele se pesando, aciona o enfermeiro, o técnico, porque isso ocorre em todos os lugares. Mas é o envolvimento da equipe multi, para melhorar mesmo. E é isso, né? Aí a gente também tem os desafios na segurança do paciente agudo, né? É tão complexo quanto ou mais que os das salas, porque hoje, por exemplo, o nosso grupo trabalha com 23 hospitais diferentes, né? Então a gente tem que se adaptar aos 23 protocolos de cada instituição. O que eu vejo que impacta muito são os cuidados compartilhados, porque, a partir do momento que eu tenho um paciente realizando hemodiálise numa UTI, o cuidado desse paciente é meu e é do hospital, né? Então, o que acontece? Qualquer coisa que aconteça com esse paciente, não, é culpa da diálise, né? Não, foi o pessoal da diálise que veio aqui, mexeu e não colocou de volta. Né? Então, assim, as equipes precisam ter uma interação maior para saber que elas têm esse cuidado compartilhado, né? E não ficar um culpando o outro, um dizendo que é culpa do outro. E sim, se cada um fizer a sua parte, fizer como tem que fazer, a gente, né, evita aí 98% dos danos dos pacientes. Cuidados com acesso vascular, né? Esse paciente, né, como vocês podem ver aqui, ó, ele tem uma fístula, certo? Um paciente renal crônico que estava internado, com a sinalização na cabeceira do leito, não colocar o manguito no membro superior, né? Quando a nossa equipe chega lá para realizar a diálise, o que tem aqui? Vocês estão vendo que está até amassadinho o bracinho, tadinho, né? Paciente com manguito. Só que daí o que acontece? Essa fístula, algumas vezes, para de funcionar, que foi o caso dessa fístula, né? Começou a vir coágulo, começou a dar vários problemas, mas aí o que acontece? O técnico da diálise que não soube funcionar, né? Mas até esta informação aqui chegar para o médico nefrologista, chegar para o diretor técnico, a culpa é sempre da diálise, né?
Então, assim, eu penso que isso a gente tem assim já como protocolo implantado, que quando se a nossa equipe chega lá e pega uma situação dessa, na hora eles têm que nos comunicar, né? Me comunicar e comunicar a enfermeira direta deles. Por quê? Porque, com certeza absoluta, eu vou mandar isso para a gerente do hospital. Por quê? Porque eles precisam ser orientados, né? Muitas vezes a gente sabe que alguns técnicos são recém-formados, não aprenderam, não sabem o que é uma fístula, nunca ouviram falar, né? Ah, tem lá um bilhetinho, não colocar o manguito no membro superior esquerdo. Mas por quê? Alguém explicou para ele por quê? Né? Então, é essa mesma capacitação que eu acho que todo mundo tem que ter essa noção. O catéter. Todos os pacientes que dialisam, que fazem infecção, a culpa é de quem? Da hemodiálise. Vocês estão vendo aqui o tanto de secreção acumulada ali, de sujidade que esse catéter tem? Então, assim, isso também, as nossas equipes são orientadas a nos comunicarem na hora e não mexer. Né? Eles, quando acontece esse tipo de situação, eles não instalam o paciente na máquina. Por quê? Justamente porque depois isso volta para a gente. Então, assim, eles são orientados que, na hora que eles chegarem lá e pegarem esse tipo de situação, eles chamam a enfermeira do plantão e dizem, olha, infelizmente, eu não posso continuar, não posso instalar o paciente se continuar nessas condições. Né? Porque a gente sabe que isso vai causar um dano muito grande para o paciente. Né? Isso pode virar uma sepse, pode virar uma infecção de catéter. Né? Então, assim, a gente tenta orientar o máximo possível para que eles, né, já barrem o problema ali para não evoluir para um problema mais grave. Catéter sem proteção, catéter correndo medicação. Né? Hoje o paciente dialisa, vai tudo bem, a diálise correu tudo bem. Amanhã vai outro técnico, o catéter não funciona. Quem não heparinizou? Não, seu colega que veio aqui ontem não heparinizou o catéter direito. Aí você vai fazer toda uma rastreabilidade. Esse paciente está com medicação correndo. Esse paciente recebeu sangue durante a noite. Né? Aí eu faço a pergunta, será que quem instalou a bolsa de sangue nesse paciente sabia que tinha que tirar a heparina que estava lá dentro? Sabia que tinha que colocar a heparina de volta? Fazer o flush, lavar o catéter e colocar a heparina de volta? Ou simplesmente transfundiu e fechou o catéter? Por isso que ele não está funcionando. Pode. Assim, no catéter que tu está falando, né? No setor onde eu trabalho, eu sou enfermeira nefrologista e moro em Florianópolis, trabalho no Hospital Celso Ramos. Assim, na questão de medicamentos no catéter, é proibido. É só mesmo o setor da hemodiálise que mexe. Aí, na questão de transfusão, se for para ter a transfusão do paciente, é no setor da hemodiálise, porque a gente também não aceita fazer fora, porque para não acontecer, fica assim também, entendeu? Esse seria o mundo ideal, né? Mas assim, é o que a gente pede, assim, para que não usem o catéter, né? A gente, inclusive, tem assim conversas diretas com os nefrologistas dos hospitais, para quê? Para que eles orientem os enfermeiros também e digam, olha, só em último caso use esse acesso, porque a gente sabe que tem alguns pacientes que assim tem um outro acesso central, mas já está às vezes lá com 7, 8 bombas infusoras, não tem mais o que colocar lá e precisa transfundir, né? Então, seguir o protocolo adequado, não tem problema, né? Mas só que nem todo mundo tem essa percepção e nem todo mundo tem o conhecimento de como manipular esse catéter. Entendeu? E, assim, o principal, né, é a comunicação entre as equipes, né? Porque, apesar de algumas coisas não gerar um dano direto, indiretamente pode agravar o quadro do paciente. Por exemplo, hoje, todas as nossas hemodiálises são com horário agendado.
Então, a gente começa a confirmar as diálises mais ou menos às 5 horas da manhã. Né? Para quê? Para dar tempo do técnico estar lá às 8, o motorista sai às 6. Às 6 horas da manhã, vai distribuindo as máquinas, a máquina Gênios, que vocês viram lá na frente, não sei se todo mundo conhece. Né? E daí o que acontece? O enfermeiro que estava à noite, ele confirmou, está tudo certo, marcado para as 8 horas da manhã. O nosso técnico chega lá às 8 horas da manhã, o que acontece? O paciente tem uma tomografia agendada. O paciente precisa ir para a endoscopia. É a realidade, né? Ainda bem que não é só a nossa, em Santa Catarina também, então. Então, o que acontece? O tempo de diálise, às vezes, pode piorar, o tempo da falta de diálise, vamos dizer assim, pode piorar o quadro do paciente. Né? Porque, muitas vezes, eu tenho que tirar aquele técnico de lá, eu não consigo ficar 1 hora lá esperando, né? Então, eu vou tirar o técnico de lá e vou reagendar essa diálise. Né? Então, pode ser que eu não tenha mais ninguém para atender de manhã, só vou atender de tarde. Né? Então, isso impacta diretamente na assistência do paciente. Né? A passagem de plantão entre as equipes hospitalares é exatamente isso. Né? Dar continuidade à informação. Se o enfermeiro da noite não sabia, por que ele não sabia? Se quem chega às 7 da manhã já vai saber que ele tem uma tomografia agendada, que ele tem uma endoscopia agendada. Né? Essa falta de comunicação, muitas vezes, parte até das próprias equipes dentro da UTI. Né? O médico que conversou com o outro médico, com o médico assistente, que não repassou a informação. Né? Outra questão que a gente tem aqui bem séria são os intensivistas com os nefrologistas. Né? A prescrição a gente sabe que é do nefrologista, mas ele não está lá dentro da UTI. Então, o que acontece? Quem está cuidando daquele paciente é o intensivista. E daí ele resolve que ele não quer fazer 3 horas de diálise, ele quer fazer 4 horas de diálise. Ou ele resolve que, naquele momento, o paciente está muito instável e não vai dialisar. E ele suspende a diálise. Mas ele não comunica ao nefrologista. E se a gente não comunicar, o médico, às vezes, nem sabe que o paciente não dialisou, vai saber no outro dia de manhã, quando ele chegar lá, para ele ver de novo aquele paciente, para ele ver os exames, aí que ele vai descobrir que ele não dialisou. Né? Então, hoje, assim, a gente também orienta as equipes, eles têm os telefones de todos os nefrologistas, então, assim, qualquer intercorrência, qualquer mudança de prescrição, primeiro, que mudança de prescrição eles não podem fazer se a ordem vir dos intensivistas, por exemplo, dos plantonistas. Eles só podem executar com o nefrologista. Né? Então, olha, doutor, eu preciso que o senhor entre em contato com o doutor fulano de tal e passe essa solicitação para que ele me avise. Né? Então, assim, acontecem essas mudanças de prescrição, mas, assim, essa falta de interação, às vezes, complica no andamento da diálise, sabe? E é isso, assim, como eu disse no começo, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando, que a gente tem muito assunto, né, para falar de segurança do paciente. E tem uma frase que eu gosto, que é: quando algo é importante o suficiente, você realiza, mesmo que as chances não estejam ao seu favor. Né? Então, a gente sabe que hoje a segurança do paciente é muito importante em todos os níveis, em todos os sistemas de saúde. Né? Então, se a gente quer que realmente aconteça, a gente tem que fazer acontecer. Obrigada. Perguntas? Acho que já interagi. Só acho que fazer só um comentário. Talvez eu seja a enfermeira mais antiga, digamos aqui, né? Vamos assim dizer. Mas eu enjoei de ir em UTI e colocar a fita no braço do doente escrito: não use este braço. Isso aí é mágico, né? A famosa fita. No catéter, proibido uso exclusivo da diálise. Então, gente, isso não é de hoje. Tá? Então, nem vou dizer quanto tempo tem de diálise, que não vai pegar bem a minha pessoa, mas é uma coisa árdua, né? E também eu acho que a tecnologia poderia nos ajudar muito, né? A informatização, a informação e tal, mas, na verdade, a gente sabe como é que funciona. Ainda mais no hospital escola também, né? Roda muita gente
e aí o pessoal está no batido, fazendo as coisas, e a coisa vai no rodão. Então, é uma coisa crônica, eu penso que é crônica. Nós, enfermeiros aqui, temos a obrigação de trabalharmos muito junto. Eu gosto muito de trabalhar com a nutrição, com a psicologia, porque eu acho que é fundamental. E eu trabalho em escola também de formação profissional, né? Então, eu vejo o que são as escolas de formação profissional. Então, às vezes, quando a Carol precisa até de indicação, eu digo, dessa escola não pegue ninguém, porque não está valendo a pena. Então, tem algumas vontades de a gente conhecer a formação, né? Então, eu também estou num grupo de luta para a formação profissional, para a gente não perder a formação profissional e virar só um negócio, né? Então, isso aí não é de hoje e vai demorar para melhorar. Eu acho que demora. E no papel cabe tudo, né? A gente pode fazer tudo no papel, fica tudo lindo. Agora, implementar, fazer funcionar, que é coisa segura, né? É mais complexo, muito mais complexo. Então, com muita equipe, muita gente, muito médico, muito residente, muita enfermagem, muito técnico, nossa, é confuso. Luta em glória. Vamos dar prosseguimento, então. Nós temos a apresentação de 2 temas livres. Um com a enfermeira Cristian Carla Cassi, sobre a experiência de hemodiálise hospitalar e domiciliar. E o outro constando de fatores preditores de mortalidade de pacientes em diálise com Covid-19. A importância do estado nutricional. Desculpe, você é a Natália? Essa é a Natália. Ótimo. Vamos começar com a Cristian Carla, depois a Natália, então, apresenta o seu trabalho. Cadê o passador? Como é que funciona aqui? Só apertar do lado? O vermelhinho. Sim. Tá. Boa tarde. Eu sou Cristian Carla Cassi, eu sou professora da Universidade Federal, sou enfermeira de nefrologia, sou mestre em educação. E a gente fez esse trabalho junto com a Carol, que é um trabalho interessante que o serviço tem. E 2 alunas minhas ajudaram, participando, montando isso aqui. Então, a gente entende a diálise é uma experiência nossa, né, do serviço, na verdade, de domicílios em hospitais. Olha a folga aqui, que legal, fazendo diálise em casa, né? Então, é uma coisa bem bacana. Então, a gente entende a hemodiálise que para o nosso paciente é a salvação da vida, né? E sem hemodiálise, ele não vai sobreviver. Então, a gente precisa... essa é uma das minhas alunas. Seja bem-vinda, Giovana. A gente precisa que a hemodiálise esteja próxima, junto do paciente, e que ela seja acessível, né? Em todas as formas que for possível ser feita. Aí, a ideia era, vamos fazer, como fazer, podemos fazer. Então, essa ideia vem há mais de 5 anos sendo gestada pelo Grupo Instituto do Rim, de como faria essa diálise em casa, oferecendo para o doente em casa um tratamento diferenciado, né? Fundamental para isso tudo é a constituição de uma equipe, ó, a nossa Carol aqui, vontade desse povo de fazer isso, atrevimento, principalmente, e sintonia, né? Esse atrevimento, porque é algo diferente para nós aqui no Brasil, não é a nossa realidade, né? Então, uma coisa que é importante, que tem que entender que sem essa equipe não seria nada. Então, para isso tudo, quando veio a tecnologia da DIN, os 90, essa máquina trouxe a possibilidade de mobilidade. Todo mundo conhece essa máquina? Sabe como é que ela funciona? Ela é uma coisa mais legal do mundo, muito top. Então, ela vai pronta, preparada para as unidades. Aqui é a base onde fazem o preparo da máquina. Essa base funciona no grupo, onde são organizadas as hemodiálises, tanto dos agudos, que vão para os hospitais, quanto para os que vão no domicílio, né? Então, o paciente recebe o tratamento em casa. Não precisa nada além de uma tomada para ligar a máquina, vai tudo pronto. Tudo realizado lá, limpeza, desinfecção, preparação, organização, distribuição. Aqui é uma das técnicas que a gente faz umas publicações, né? Quando eles preparam a máquina, ela explica bem na nossa publicação no Saúde Renal, como faz isso. A máquina é organizada e ela é destinada, levada pelo serviço até a casa do doente. Então, tecnologia, top, temos. Equipe engajada, temos. Vontade, temos. Mobilidade, segurança, a máquina é extremamente segura e de alta qualidade, garante a qualidade da diálise, porque esse paciente continua recebendo tudo o que ele precisa e fazendo todo exames, continua na fila de transplante, ele faz tudo. A elaboração foi feito um POP, né, um procedimento operacional, que isso não existe uma legislação que fale sobre hemodiálise domiciliar. Aí o pessoal aqui é ousado, aí nos chamaram e a gente construiu esse POP,
né, esse procedimento para que esse paciente consiga ter a qualidade garantida da diálise e segurança suficiente. Material de uso único, resíduos destinados de forma adequada, não fica nada na casa do paciente, volta tudo, e dependemos de uma regulação específica. Então, se a gente brinca que se a vigilância sanitária não emperrar, o serviço continua e vai crescer, né? Então, vamos ver como é que isso vai ser regulamentado. Aqui no Paraná, a Secretaria de Saúde fez uma resolução, na verdade, permitindo que esse tipo de trabalho seja realizado, desde que as garantias ao doente sejam estabelecidas, né? Então, esse material, eu creio que é inédito que o serviço tem e produziu. Eu tive o prazer de ajudar a participar disso, até virou um TCC de uma aluna da universidade, garantindo esse tipo de diálise para o paciente. Aqui nós temos a fundamental para que isso dê certo. O médico, o enfermeiro e os técnicos, tá? Então, o médico, ele é destinado a fazer visitas semanais na casa do paciente ou nos hospitais, como a Carol já falou. Ele faz a visita, prescreve, examina, pede exame, toda a função do médico é feita lá em domicílio. A enfermeira... é o tal dos 20 segundos. A enfermeira faz toda a seleção do local, seleciona o paciente, organiza na casa do doente, vê tudo o que é necessário para que isso seja possível. Acesso para a máquina, como é que a máquina vai chegar lá? Como é que vai entrar lá? Né? E o técnico de enfermagem vai na casa do paciente. Então, ele recebe um tratamento totalmente diferenciado, é 1 para 1. Então, o paciente fica confortavelmente no leito, em casa, fazendo o que ele quiser. Então, a hemodiálise domiciliar, ela é inovadora, é um tratamento individualizado, é ousado, traz conforto, segurança e é no lar da pessoa. Então, a gente tem bons resultados com isso. Essa é a ambulância que foi preparada para levar na casa dos pacientes. Ela é toda adaptada, leva as máquinas totalmente com segurança, toda montada, e o motorista leva, e o técnico sabe o horário, como disse a Carol, é agendado essas hemodiálises, e ele chega na casa do paciente, tá? Para fazer o procedimento. Aqui vocês veem a máquina, a ambulância aberta, o prontuário do paciente vai com ele, tá? Então, tudo é anotado, tudo é registrado, não fica nada sem registro, e a máquina é levada no horário destinado, que eles chamam de rota, e depois o técnico chega no horário e, no final da tarde, na rota, o motorista vai buscar a máquina de volta. Aqui é uma foto do nosso motorista descendo uma máquina na casa do paciente. Então, aqui a gente tem 2 fotos de 2 bonitinhos. Olha só, esse aqui fica vendo série no celular, a máquina na casa dele, e o outro está lá na garagem, olhando a vida passar, né? Então, está lá, estão em casa tranquilamente sendo atendidos. Nos hospitais, né, também usa a mesma máquina aqui em Curitiba, região metropolitana, nos 22 hospitais que o serviço atende. Agudos e crônicos, né, internados, usam esse tratamento. Então, avaliação do nefrologista, contato com a enfermeira, organização do procedimento e realização do procedimento por essa equipe especializada. São 46 técnicos, uma enfermeira, né, RT, e o médico nefrologista que faz a visitação, que ele é especialista nisso. Aqui é outra imagem no hospital, né, então a máquina tem... Ela separa, a gente prepara o líquido de diálise, né? Ele vai, a membrana única, todo o sistema único, uso único, e depois isso tudo volta para a base e é destinado de maneira adequada. Aí veio a nossa pandemia coronavírus. Isso todo mundo aqui sabe que foi a pandemia, né? Talvez algum de nós aqui tenhamos perdido pessoas que a gente gosta. Enfim, com a pandemia. E aí, o que ia acontecer com isso tudo? A diálise não pode parar. E a diálise não parou. Né? Ao contrário, na pandemia, a diálise passou a ser vista e entendida como possibilidade de sobrevida, inclusive dos coronavírus e dos nossos renais, que não podiam ficar sem atendimento. Então, durante a pandemia, olha que interessante, as médias de sessões de hemodiálise em hospitais, pré-pandemia, eram 660 por mês. Na pandemia, 1.320. Em maio de 21, mais de 2.000 sessões de hemodiálise. E hoje... faz em torno de 790 sessões de diálise por mês. Então, olha o incremento que houve na pandemia das diálises. Né? Opa, vamos voltar aqui. E nas sessões no domicílio também. Pré-pandemia, existiam 42 sessões, mais ou menos, por mês. Na pandemia, chegaram a ter 21 pacientes em hemodiálise, fazendo 185 sessões por mês. E pós-pandemia, 100 sessões de diálise, com 8 pacientes que permanecem hoje em tratamento domiciliar. Tá? E aqui, só para terminar, esse é o nosso querido Dr. Rogério Molinari, organizador do Nefrosul, e o pai dele, o professor Adir, da UFPR, que foi um dos nefrologistas
que trouxe a nefrologia, pioneiro em nefrologia do Paraná, ele fez sessão de diálise domiciliar em casa aproximadamente por 1 ano. Ele tinha um câncer e até que o câncer o levou, ele continuou em tratamento domiciliar. Então, para ele foi muito confortável, muito adequado, né? Então, foi uma coisa boa que funcionou muito bem. E essa aqui é a minha equipe, né? A Giovana está aqui, é o nosso grupo da universidade. Aqui é a nossa rede social do Saúde Renal da universidade e do Grupo Instituto do Rim do Paraná. Tá? Então, essa rede foi feita para a gente fazermos o nosso projeto de extensão e vocês podem nos seguir, compartilhar, perguntar e a gente está à disposição. Muito obrigada. Perguntas para a professora Carla? Seria o critério de seleção desse paciente para diagnosticar? Convênio. O paciente que não tenta intercorrência, né? Exatamente. Sobre intercorrência, são basicamente, não existe depois, é aquelas comuns nas mundiais, né? Mas eles têm um serviço também de ambulância para emergência. Esse paciente assina um termo, ele aceita fazer o tratamento em casa e ele tem que ter um serviço de emergência de remoção caso aconteça algo. O técnico que vai na casa dele é bem especializado, né? Ele resolve a maioria das vezes. Que a Carol quer falar. Na verdade, nesse protocolo que a gente escreveu, lá está bem definido alguns critérios, né? São pacientes que têm uma mobilidade reduzida, né? Pacientes que têm uma dificuldade de vir 3 vezes por semana na clínica, ou pacientes que passam têm amputação, pacientes que têm realmente uma mobilidade dificultada, pacientes que já tivemos pacientes assim com psicológico alterado, porque só o fato dele vir 3 vezes por semana na sessão, toda a sessão ele passava mal, né? Um dos nossos primeiros pacientes, a gente começou a fazer diálise domiciliar em 2016. Um dos nossos primeiros pacientes, ele estava assim desistindo da diálise. Ele era da sala de diálise ali do Instituto do Rim, então assim todas as sessões ele passava mal, tinha que fazer soro, tinha que fazer cloreto, e ele acabava muitas vezes saindo com o peso que ele tinha que tirar, né? Tipo, ele tirou, mas ele acabava saindo com o mesmo peso. E a partir do momento que ele foi para a diálise domiciliar, não, vamos pôr esse paciente em diálise domiciliar. Assim, a vida dele foi outra, né? Ele começou a sair de casa, porque ele não saía mais de casa, ele não interagia mais com os netos dele, com a família dele, né? Ele não ia mais nos almoços de família, né? Ele estava desistindo da vida. Então, quando ele foi para a diálise domiciliar, nossa, assim, a gente viu a qualidade da melhora dele, assim, foi absurda, assim, foi um dos pacientes que mais melhorou, sabe? Por quê? Porque ele tinha um psicológico muito alterado, né? Ele tinha uma negação da doença muito séria. Então, assim, a família agradece a gente até hoje, porque ele ficou, eu acho que talvez quase 2 anos dialisando em casa. Só que, claro, ele tinha outras comorbidades, né? Ele tinha uma doença vascular séria, então ele acabou falecendo. Mas, assim, nesses 2 anos, assim, foi um paciente que nunca teve uma intercorrência, nunca fez uma hipotensão grave, né? Coisa que ele fazia consecutivamente todas as diálises na sala, né? Então, assim, essa parte do psicológico influi muito, sabe? Então, assim, a gente vê a melhora desses pacientes dialisando em casa, né? E a gente faz essa seleção conforme, né, como a Carla falou, primeiro tem que ser convênio, né, porque o SUS, infelizmente, não paga, né? E daí a questão da remoção, né, porque a gente explica para a família todos os riscos que o paciente corre, né? Dialisando em casa, ele vai ter os mesmos riscos que ele tem no hospital, que ele tem na sala de diálise, né? Só que eles precisam estar cientes que, a partir do momento que esse paciente fizer uma hipotensão grave, fizer uma parada cardiorrespiratória, a gente vai depender da ambulância para atender ele em casa. Então, eles precisam ter contratado, ou pelo plano de saúde, ou por alguma outra forma particular, a remoção desse paciente, caso seja necessário. E o valor que o convênio paga é o mesmo valor que se ele estivesse na clínica? Ou é um valor diferenciado? É um valor basicamente igual, né? Porque assim existem tabelas diferentes, né? Cada convênio, porque hoje a gente trabalha com a maioria dos convênios, né? Mas assim é o mesmo valor da diálise aguda, por exemplo, no hospital, né?
Na verdade, hoje a gente trata esse paciente como um paciente crônico, né? Então, ele tem as mesmas prescrições, vamos dizer, do paciente de sala de diálise, né? Ele faz 3 vezes por semana, aí depende de cada paciente. Tem paciente que faz 4 horas, tem paciente que faz 3 horas e meia, né? Isso daí vai mas também, eles têm as suas LMEs, eles têm as suas medicações, eles têm tudo igualzinho, como se eles estivessem na sala de diálise, só que eles estão em casa. Já transplantamos uma paciente. Eles não ficam descolados do serviço. Eles só têm o conforto de receber o tratamento em casa. E muitos adoram. A maioria deles gosta. Então, na pandemia, por conta da dificuldade do risco do coronavírus, mais pacientes foram colocados em domiciliares, né? E, na ocasião, os governos autorizaram. E o paciente concordou, né? Assinou o termo e tal. Para eles ficou mais seguro. Porque os pacientes de ambulância rolando por aí com os vírus indo junto, né? Então, foi bem interessante que eles quiseram ficar em casa, foi bem bom. Quantos pacientes tem desses que vocês atendem nessa modalidade? Hoje tem em torno de 9, né? 8. Hoje a gente está com 8 pacientes e um que estamos no período de avaliação para entrar mais um agora. Mas, na pandemia, a gente chegou a ter 21 pacientes. E quantas máquinas dessas? Hoje nós temos 23 máquinas gênios, né? É muito atendimento, né? Aí sim. E mais 10 convencionais. Porque a gente tem alguns hospitais que a gente tem máquina convencional, daí, né? Que fica lá no hospital. Então, hoje a gente trabalha com 23 gênios, 10 convencionais, 2 da B. Brown, de diálise contínua, e mais uma Prisma Flex da Baxter, de diálise contínua também. E o horário é o mesmo horário que a clínica fica aberta, ou vocês fazem à noite? O SOS Rim é 24 horas. Né? Os pacientes, eles têm seus horários definidos, da diálise domiciliar, no caso, tem uma equipe, porque daí a gente divide pela equipe de técnicos, né? Então, eu pego um técnico, esse paciente ele atende na segunda, quarta e sexta o seu João, na terça, quinta e sábado a dona Maria, né? Porque ele trabalha então ele trabalha de segunda a sexta e atende especificamente aqueles pacientes. Né? No período da tarde, a mesma coisa. Um técnico atende a dona Maria segunda, quarta e sexta e o seu João na terça, quinta e sábado. Né? E daí eu tenho a equipe da diálise hospitalar. Né? Mas eles fazem a diálise domiciliar das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Né? Isso, são técnicos fixos, né? E daí o serviço hospitalar é 24 horas, né? A gente atende hoje 23 hospitais. Na verdade, eu tenho algumas perguntas para fazer, tenho bastante curiosidade acerca desse serviço. E foi implementado em Florianópolis por uma clínica. Eu sou Alice, sou enfermeira, nefrologista, atuo no Hospital Público da Grande Florianópolis. Havia um serviço que também oferecia esse tipo de atendimento domiciliar, mas com algumas coisas diferenciais. Por exemplo, a máquina ficava na casa do doente, uma máquina convencional. E aí, uma das minhas dúvidas é por que optar por esse tipo de máquina e não a convencional que fique dentro da casa daquele paciente, com relação aos resíduos, e se esse paciente vai ficar sendo monitorado por algum multiparâmetro, que esse técnico está sempre monitorando, tanto frequência, pressão, ou se seria como na clínica que é apenas pressão arterial, que vai controlando de hora em hora. Isso, é o mesmo protocolo da sala de diálise, né? A gente tem, assim, a gente montou kits, caixinhas, né? Então, nessa caixinha eu tenho tudo. Eu tenho desde medicação, eu tenho aparelho de pressão, eu tenho aparelho de destro, eu tenho oxímetro, né? Então, eu tenho tudo que eu preciso, tenho seringa, tenho agulha, tenho soro, tenho tudo que eu preciso para dar início a um atendimento de emergência, né? A questão da máquina convencional, ela pode ser usada, mas hoje neste momento a gente entende que ainda não vale a pena. Por quê? Porque tem toda uma legislação que precisa ser cumprida. Para eu ter uma máquina convencional lá na casa do paciente, eu vou ter que ter a máquina, eu vou ter que ter a osmose, eu vou ter que ter a limpeza da caixa d'água a cada 6 meses, eu vou ter que fazer os exames da água, né? Então, assim, é um trabalho maior, um gasto maior que, nesse momento,
a gente entende que não vale a pena. Já teve casos que a gente já pensou em situações assim, onde a máquina, por exemplo, a van não consegue baixar o elevador para deixar a máquina, é uma solução. Mas aí a gente vai ter que absorver todo esse contexto de atender a legislação dentro da casa do paciente. Entende? Então, assim, onde a gente consegue colocar gênios, ótimo. Muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito menos gasto. Né? E a questão do resíduo, né, o que a gente deixa na casa do paciente é apenas uma caixinha de pérfuro cortante. Hoje a gente usa aquelas caixinhas pequenas, né, que é mais para as agulhas mesmo. E o resto do material capilar, linha, volta tudo junto com a máquina. Né? Tem uma bolsinha também, que a gente coloca tudo dentro, esses resíduos, volta tudo para a nossa base e é descartado no lixo infectante. Exatamente. E ainda eu tenho o capital imobilizado de deixar uma máquina para atender um paciente. E essa tecnologia da Gênios, ela facilita em tudo, né? Porque a máquina, você leva tudo pronto, preparado, e ela faz o que ela tira, fica dentro da bolha, que a gente chama, e volta para cá. Então, não tem nenhum risco ambiental, não tem nada. Eu não tive a oportunidade de trabalhar ainda com esse tipo de máquina, então não tenho muito conhecimento acerca desse tipo de material. Mas venha visitar o serviço, e é muito bom, e é bem interessante como é que ele trabalha. As alunas foram acompanhar as ambulâncias, né? Porque elas nas ambulâncias foram acompanhar, e elas ficaram assim, nossa, que coisa, é um serviço realmente bem interessante para o paciente, para o paciente que pode fazer, bem melhor, né? Não precisa deslocar, não precisa estudar, o paciente com alteração emocional, o paciente que quer ficar na casa dele, que tem essa condição, por que não? Né? Isso é comum fora do Brasil, né? Aqui que não é rotina. E uma coisa que a gente percebeu muito na questão da diálise domiciliar foi a questão do número de internações desses pacientes. Né? A partir do momento que eles começaram a fazer a diálise domiciliar, eles internaram muito menos. Com certeza, previamente, feito uma visita domiciliar. E o que vocês precisam na casa do paciente? Então, antes de qualquer manifestação, a gente vai lá na casa do paciente, a gente olha a estrutura física, se a nossa van tem como entrar, não sei se vocês viram na foto ali, precisa entrar a van, baixar o elevador para conseguir tirar a máquina. Esse é o primeiro ponto. Né? Segundo, não pode ter carpete, tem que ser piso lavável, tem que ser em andar térreo, não pode ter degrau, precisa ter tomada 220, porque hoje todos os equipamentos são 220. Né? Alguns raros casos a gente usa transformador, mas a gente procura evitar, se a família tiver como puxar um ponto 220, a gente pede que faça. Precisa sempre ter um familiar junto, o paciente nunca vai poder ficar dialisando só o paciente e o técnico de enfermagem. Por quê? Porque se tiver qualquer intercorrência, o técnico inicia o procedimento e o familiar chama a ambulância. Né? Então, ele não pode nunca ficar sozinho com o técnico de enfermagem. Né? Então, esse é um dos critérios. Né? Isso está descrito, eles assinam. Tem que estar na casa, que, se for preciso. Ele tem todo um prontuário normal. Né? Então, não precisa. Não precisa, porque o sistema Gênios não precisa de água e nem esgoto. Ela só precisa da tomada 220. Então, ela vai prontinha e, do mesmo jeito, ela volta e a gente faz a desinfecção e despreza o resíduo ali na nossa base. Não, primeiramente, parabéns. Né? Eu acho que a hemodiálise domiciliar, a gente está falando realmente de terapia de primeiro mundo, né? Como foi muito bem colocado por vocês. Ainda falando sobre terapia de primeiro mundo, a gente vê lá fora, né, é uma realidade, cada vez mais chegando tendências, né, e você
se de repente o grupo, né, pensa em, como é feito lá fora, levar a hemodiafiltração também para o domicílio do paciente, né? Obviamente tem uma questão estrutural que tem que ser respeitada, mas também pelo um ponto da estabilidade do paciente, né, na hemodiafiltração. Então, se o grupo também pensa em futuramente levar isso, né, também para o setor, para o serviço de hemodiálise domiciliar de vocês. Eu acho que isso tem que estar na nossa cabeça sempre. Vamos ter dificuldades porque os convênios já com adínios têm alguma situação de negação com relação à autorização do procedimento. E a gente sabe que também o paciente, por si só, tem muita dificuldade em conseguir se manter, monetariamente falando, nesse tipo de diálise. A hemodiafiltração, embora trouxesse ainda mais segurança com relação a comorbidades ou intercorrências mais agudas na sessão, ela traz também o peso de ser bem mais cara. E a gente teria que convencer os gestores de convênios que pudessem fornecer para os pacientes esse tipo de situação. É uma questão de planejamento, de uma escadinha que, degrau por degrau, a gente vai subindo, e talvez a gente possa chegar um dia a ter hemodiafiltração dessa forma em casa. Vamos lutar para isso também. Eu acho que a gente já passou do horário, gente. Nós temos que, infelizmente, vou chamar a doutora, a nutricionista Natália Gusso, que vai nos falar sobre fatores preditores de mortalidade de pacientes em diálise com Covid-19, a importância do estado nutricional. É contigo, Natália. Boa tarde. Primeiramente, parabéns. Nossa, excelente palestra, gostei bastante. Depois é importante um benchmarking aí, que é fundamental, até para vocês irem lá para São Paulo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, um projeto que eu fiz lá com o grupo de hemodiálise. Então, fatores preditores de mortalidade de pacientes em diálise com Covid-19. Então, a importância do estado nutricional. Qual que aperta aqui? Peraí. A luzinha, o vermelhinho é a luzinha. Obrigada. Não tenho conflito de interesse. Então, só relembrando, a pandemia do Covid-19, ela foi caracterizada como SARS-CoV-2 em 11 de fevereiro de 2020. E um mês após, a Organização Mundial da Saúde determinou como pandemia. Aqui existem algumas comorbidades que são mais suscetíveis ao Covid-19, doenças cardiovasculares, diabetes, doença renal crônica pré-existente, hipertensão e obesidade. E esses pacientes, eles acabam tendo um pior prognóstico e desfecho desfavorável. Primeiro, eu estou citando aqui para depois entrar no projeto. Por quê? Pacientes hemodiálise convencional, eles podem desenvolver uma síndrome inflamatória, que vai aumentar a sua morbidade e mortalidade. Na assistência nutricional, nós podemos utilizar um score, denominado Score de Desnutrição e Inflamação, conhecido como MIS. O MIS é uma adaptação da avaliação subjetiva global. Porém, tem alguns itens específicos para a população em diálise, como tempo de diálise, albumina, capacidade total de ligação com ferro, dentre outros parâmetros. Esse MIS ele é um preditor de hospitalizações, mortalidade, inflamação, anemia e desnutrição. Conforme a curva de sobrevivência de Kaplan-Meier, ele cita que essa variação é de 0 a 30 pontos, não tem classificação. Então, quanto maior a pontuação, pior é o risco nutricional do paciente. Então, você compara ele com ele mesmo. E pacientes com um MIS em torno maior ou igual a 5 apresentaram um desfecho óbito bem importante. Essa, então, é a escala, esse score, né? São 10 perguntas que variam de 0 a 30. Nós também utilizamos a bioimpedância da BCM, Fresenius Medical Care, para avaliar a composição corporal dos pacientes, porque ela traz para a gente, em 3 compartimentos, essa avaliação: a hiperidratação, tecido muscular e tecido adiposo. E, através dela, nós utilizamos também no projeto o ângulo de fase, em torno de 50 kHz. Então, o que a Braskem traz para a gente? Que é uma diretriz para o atendimento com pacientes com doença renal crônica e hemodiálise, que o ângulo de fase menor ou igual a 4,6, ele é um preditor de mortalidade. Então, na verdade, para os pacientes em hemodiálise, doença renal crônica, ainda não existe também uma classificação. Então, você ainda vai comparar o paciente com ele mesmo. Então, quanto maior o ângulo de fase, melhor é para o paciente em questão da integridade da membrana celular, estado nutricional. E o MIS também. O MIS é ao contrário. Então, quanto maior a pontuação do MIS, pior é o risco nutricional do paciente. Então, a gente sempre quer que, na próxima reavaliação, o MIS esteja reduzido comparado ao anterior.
Então, na assistência nutricional, nós temos as diretrizes que nós utilizamos bastante, CADOC 2020, BRASPEN 2021 e CADIGO 2023. Então, o objetivo do trabalho foi analisar se os parâmetros bioquímicos, valores de MIS e ângulo de fase, foram preditivos para o desfecho clínico de pacientes dialíticos infectados por Covid-19. Em critérios de inclusão, então, todos os pacientes acima de 18 anos, independente do tempo de diálise, e que tiveram diagnóstico de Covid. Excluído da amostra foi gestante, menor de 18 anos, e que foi admitido na hemodiálise já com Covid-19. O total da amostra, nós tivemos 87 pacientes, que foi no período de março de 2020 a dezembro de 2021. Destes 87 pacientes, nós tivemos 42,5% com Covid-19. E a nossa característica, então, da amostra é que grande parte, 70%, tinha idade maior de 60 anos, como primeira comorbidade, 73% hipertensão, grande parte do gênero masculino, o ângulo de fase menor ou igual a 4,6 era em torno de 57%, e o MIS menor que 5 era 54%. Daí, quando eu analiso o paciente que sobreviveu, que foi a óbito, nós tivemos 27% de pacientes que foram a óbito. Destes 27%, 80% estavam em hemodiálise convencional e 90% em HDF. Só um adendo, grande parte, a maioria acaba sendo HDF no centro de diálise, lá de São Paulo. 100% dos pacientes que foram a óbito precisaram de internação e todos os pacientes que foram a óbito tinham acima de 60 anos. Daí, quando eu analiso dos pacientes que sobreviveram e os que foram a óbito. Então, o que fala para mim? Primeiro, em relação ao ângulo de fase. O paciente sobrevivente, ele teve um ângulo de fase melhor do que foi a óbito. Lembrando que, quanto maior o ângulo de fase, melhor é para o paciente. Então, os que foram a óbito, eles já tinham um ângulo de fase reduzido. Assim como o MIS. Paciente que sobreviveu já tinha um MIS com uma pontuação melhor e os que foram a óbito já tinham um MIS com uma pontuação elevada. E nenhum paciente, todos os pacientes que foram a óbito tinham mais que 60. Daí, quando eu comparo os pacientes que sobreviveram, como são pacientes acabam sendo fixos, né? Então, eu tive a avaliação do MIS antes do COVID e consegui reaplicar a ferramenta após o COVID. Daí, vocês veem a tendência na piora do estado nutricional. Então, quando eu vejo o MIS antes do COVID, o paciente, após a infecção, ele teve uma piora, né, do MIS. Então, aumentou. Assim como o ângulo de fase, ele também reduziu. Então, a idade, 100% dos pacientes a óbito tinham idade maior que 60 anos, maior que 65 anos apresentaram tendência ao óbito 8,8 vezes maior, tiveram uma piora nutricional significativa por Covid-19 após a infecção, que foi avaliado pelo MIS e pelo ângulo de fase. A cada aumento unitário da pontuação do MIS, existe uma tendência de óbito 30% maior. E a cada aumento unitário da pontuação do ângulo de fase, também tem uma tendência de óbito 50% maior. A albuminha e hemoglobina em linfócito não teve um resultado relevante, mas a amostra foi um número pequeno. Então, também seria interessante um estudo com maior número de pacientes. Então, todos os pacientes que foram a óbito, como eu já falei, tinham mais que 60 anos, então a idade foi o principal fator determinante de mortalidade. Então, os pacientes que foram a óbito, eles apresentaram a tendência a ter um ângulo de fase menor que os pacientes sobreviventes. Existe uma piora nutricional significativa nos pacientes sobreviventes após a infecção, quando a gente vê o P, né, dos pacientes. Então, é fundamental a intervenção precoce da assistência nutricional para os pacientes e, quando necessário, o suporte nutricional. E esses dados, eles se referem ao período pré-vacinação e após o programa de vacinação, porque o nosso ponto de corte foi de março de 2020 a dezembro de 2021. Então, muitos pacientes acabaram recebendo 2 doses. E também com o aparecimento de medicações antivirais. E, após este período, a gente já está num outro projeto, nenhum paciente infectado por Covid-19 foi a óbito, independente da idade, estado nutricional e comorbidade atualmente, após dezembro de 2021. Mais estudos são necessários, então, para determinar se o MIS, idade e ângulo de fase pode ser considerado um fator preditor de mortalidade para pacientes dialíticos Covid-19, principalmente após a vacinação e utilização de drogas antivirais específicas. E aqui a equipe do projeto. Obrigada. Perguntas para a Natália? Você disse assim, com o Covid, eles tiveram uma piora nutricional, né? Sim. Mas vocês, clinicamente dizendo, essa piora nutricional foi decorrente da própria infecção em si? Foi. Dificuldade, ou, por exemplo, diminuiu
A grande parte foi da infecção mesmo, porque a própria infecção teve um acometimento, né, no estado nutricional. Quando a gente vê o MIS, ele também pede para a gente perda de peso, quanto que o paciente perdeu, se foi uma perda de peso considerada grave ou não. Também utiliza IMC. IMC ainda é utilizado, né, nesse parâmetro, apesar que a composição corporal é mais importante. Então, quando você avalia a bioimpedância antes e após, também tem esse resultado de piora. E dentre outros fatores, né? Sim. Daí eu vou ter que fazer outro estudo para ver em quanto tempo. Mas todos os pacientes lá na diálise, né, temos a sorte de ter suplementação à vontade, os pacientes têm um poder aquisitivo para comprar, então, de imediato, a gente já atua precocemente. Porém, mesmo já atuando precocemente, eles tiveram uma piora do estado nutricional. Então, por isso que é importante, né, sempre a intervenção nutricional, sendo da alimentação, qualquer sinal clínico ou outro sinal que a gente evidencie no paciente, já agir precocemente, para evitar mortalidade. Né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Após o diagnóstico, logo que é feito o diagnóstico, você deve ter entrado com algum suporte nutricional para tentar segurar esse processo. A aceitação é fácil? Os doentes tomam esses aditivos tranquilamente? Então, assim, mesmo quem foi infectado, vamos supor, muitos já estavam com suplementação, só que muitos perderam totalmente o apetite até pela perda do paladar. Paciente em diálise já tem uma dificuldade na alimentação, né? O paladar já não é 100%. Então, estratégias nutricionais na questão de plano alimentar. Então, recordatório alimentar, avaliar durante o período de 3 dias como está o hábito alimentar desse paciente, entrar com um cardápio individualizado e suplementação é fundamental. Qual que é a nossa dificuldade atualmente? Suplementos específicos para pacientes hemodiálise só tem sabor baunilha. E são pacientes que a gente não pode ficar oferecendo para bater com fruta, com sorvete, senão vai aumentar muito o volume. E são pacientes que precisam de restrição de volume. Então, é complicado. O que muitas vezes a gente faz? Não pode ficar sem suporte. Então, muitas vezes, se o paciente não tiver um descontrole na questão dos exames de fósforo e potássio, eu posso ofertar um outro suplemento que não é específico para paciente hemodiálise, mas que, por muitas vezes, já tem um valor restrito, de 125 ml, sabor cappuccino, morango, chocolate, baunilha, e muitos nós entramos também com módulo proteico. Além de HMB, que a gente tem utilizado bastante na hemodiálise, 3 gramas. Que é o recomendado. E hoje vocês têm quantos? Atualmente, como tem paciente que transplanta, tem paciente que vai para outro centro de diálise ou vai a óbito, mantivemos 87. Mas nesse período oscilou. Então, foi para 90, 91, 95 e agora voltamos para 87 pacientes. Só tirar uma dúvida. Pode falar. Você lá também tem diálise peritoneal? Então, lá, o ambulatório onde eu estou é só hemodiálise. A diálise peritoneal, os técnicos, os enfermeiros são especializados, os médicos, porém é só quando acontece de um paciente que já faz em casa o tratamento e internar. Daí vai ser um profissional vai ir lá para o quarto de internação e fazer o tratamento com o paciente. A gente tem as máquinas para peritoneal. Só hemodiálise. Não, é bem setorizado. Então, por exemplo, na internação, a nutricionista responsável da internação que vai fazer acompanhamento. O que a gente faz é consultoria técnica para as nutricionistas. Então, por exemplo, eu estou na hemodiálise, eu acompanho tanto os meus pacientes quando internam no hospital e faço uma análise, vou acompanhando e discuto o caso com a nutri da internação, mas a conduta sempre é dela. Então, eu faço sugestões a partir do momento que está internado. Assim como na peritoneal, a gente faz o acompanhamento, porém a conduta é dela. A partir do momento que ele tem alta, volta para nós. Só uma curiosidade, vocês estavam falando de diálise domiciliar, que eu acho fantástico. Muitos pacientes lá que têm um poder aquisitivo alto, eles têm hemodiálise em casa, porque eles compram o aparelho, tudo, né? Contratam um profissional. São realidades opostas, mas o mais importante é que, mesmo agora, a gente está conseguindo trazer isso para todos os pacientes. Então, cada vez mais é o que a gente quer, a equidade, né? Da assistência. São os mesmos. Então, os médicos da hemodiálise... Ah, tá. Mesma estratégia para quem faz a hemodiálise ou uma estratégia um pouco diferente para a diálise peritoneal?
a mesma estratégia, porém, quem faz diálise peritoneal acaba perdendo até mais proteína, né? Tem o cálculo da glicose e tudo, né? Mas é a nutricionista da internação. Então, a partir do momento, vamos supor, eu estou no 15º andar, estou com um paciente peritoneal. Eu sou responsável, então já atuo precocemente com suplementação, módulo proteico. Estou em dúvida, eu vou acionar as nutricionistas especializadas, daí acaba vindo para nós, né? Da hemodiálise. Que nós somos especializadas. A albumina, os médicos utilizam bastante para quando cai a pressão do paciente, que até é cara a albumina, né? Mas é muito utilizado. O paciente teve hipotensão, a albumina rapidinho recupera. Na questão de massa muscular, módulo proteico, HMB, suplemento alimentar. Lá tem bastante. Mais alguma questão? Eu fico à vontade com a coisa também de querer entrar em contato comigo, pelo LinkedIn, manda mensagem, depois eu passo o meu telefone. E é interessante que primeira vez que eu venho para cá para o Sul num congresso, mas se um dia quiserem ir para lá, para conhecer o centro de hemodiálise, só antes passar o e-mail para eu fazer o agendamento. Demora um mês, assim, mas a gente consegue. Eu acho que é importante conhecer várias realidades e trazer melhorias. Até com a equipe multi, lá, né, para vocês da enfermagem, acho que é até mais interessante. Muito obrigado, Natália. Obrigada. Vamos encerrar a sessão, então. Quero agradecer a presença de todos, tomar um cafezinho, que ainda tem mais alguma coisa para terminar o congresso lá no outro anfiteatro. Obrigado. Boa noite.